Em outubro de 2025, o Federal Reserve cortou os juros pela segunda vez consecutiva nos Estados Unidos e decretou o fim do ciclo de aperto monetário. No começo de novembro, aqui no Brasil, o Banco Central brasileiro manteve a taxa Selic em 15% ao ano, a taxa nominal mais alta desde 2006. Essas duas decisões resumem um contraste que define o momento atual da economia global. Os Estados Unidos se preparam para um novo ciclo de expansão, enquanto o Brasil segue no modo defensivo. Hoje a proposta aqui é observar os dados de crescimento econômico, inflação, emprego e juros, para entender onde cada país está no ciclo econômico e o que isso significa no contexto global de alocação de investimento. O Federal Reserve reduziu a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual para a faixa entre 3,75% a 4%. Confirmando o fim também do Quantitative Tightening, que era um programa que drenava cerca de 60 bilhões de dólares de liquidez dos mercados. Mas o ponto mais relevante está nas entrelinhas do comunicado do presidente Jerome Powell. A trajetória de juros não será linear. O que isso significa? Isso indica que o Fed reconhece a desaceleração da economia americana, mas ainda teme uma reaceleração inflacionária se aliviar rápido demais. Outro ponto importante é o fato de que o Tesouro americano acumulou mais de $1 trilhão em caixa durante o aperto monetário e deve esvaziar esse saldo nos próximos meses. Esse movimento deve injetar liquidez no sistema, suavizar os juros longos e estimular a retomada do crédito global. Além disso, o mercado de trabalho norte-americano mostra sinais de moderação. O desemprego subiu para 4,3%, o maior nível desde janeiro, mas ainda abaixo da média histórica. Essa combinação, inflação sob controle e mercado de trabalho ajustado, sustenta o chamado pouso suave, uma combinação entre crescimento moderado porém sem recessão. Agora vamos olhar um pouco para trás. De 2018 até agora, os Estados Unidos tiveram um crescimento médio de 2,8% ao ano, com um ciclo de rápida recuperação no pós-pandemia. Mesmo com juros altos, a economia americana segue expandindo. E o mais interessante é que essa expansão ocorreu com inflação desacelerando. Depois do pico de 9,1% em 2022, a inflação caiu para 2,3% em abril de 25% e se elevou para 3% agora em setembro. E quando a gente olha o núcleo que exclui energia e alimentos, esse mesmo valor segue na faixa de 3%. Ou seja, o Fed conseguiu reduzir a inflação com uma economia ainda crescendo, que é o cenário ideal para qualquer autoridade monetária. Agora vamos olhar para esses dados no Brasil. De 2018 a 2024, o país cresceu em média 1,8% ao ano, menos da metade do desempenho norte-americano. Os números mostram uma economia que oscila entre recuperação e travamento. Vamos olhar aqui os dados históricos de 2018 a 2024 do IBGE. A recuperação pós-pandemia foi sólida, mas o impulso se esgotou rápido. E a partir de 2024, os indicadores de difusão da atividade caíram para o menor nível desde a pandemia. Setores sensíveis ao crédito, como construção e varejo, perderam fôlego com a Selic prolongada. Mesmo assim, há pontos positivos. O desemprego caiu de 12% em 2018 para 5,8% no trimestre encerrado em junho de 2025. O menor patamar da série histórica, que iniciou em 2012, com crescimento inclusive de vagas formais. Mas o problema é a qualidade desse emprego. A renda real segue comprimida e a informalidade ainda supera 38% da força de trabalho. No Brasil, a inflação caiu de 12% em 2022 para 5,17% no acumulado em 12 meses até setembro de 2025, com um núcleo em torno de 5,4% segundo o Banco Central. Ou seja, a convergência ainda não aconteceu. A meta definida pela autoridade monetária é de 3% ao ano, com banda de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Mas enquanto a economia norte-americana com o Fed começa a reduzir taxas, o Copom prefere manter a Selic elevada, alegando que os riscos para a inflação seguem mais elevados do que o usual. Vamos olhar para essa tabela e olhar para números práticos. Nos Estados Unidos, o juro real, que é a taxa nominal menos a inflação, está próximo de 1%. No Brasil, acima de 8%. Essa diferença explica por que o juro real segue forte e o fluxo de capital ainda é positivo, mas também porque o PIB desacelera e o crédito encolhe. Ao mesmo tempo, o jogo de 2026 começou. O governo brasileiro agora tenta equilibrar responsabilidade fiscal e medidas populares, como, por exemplo, o aumento da faixa de isenção de IR até 5 mil, programas de habitação para a classe média,
e discussões sobre tarifa zero no transporte público. Tudo isso com o mesmo objetivo: preservar capital político até as eleições. Entretanto, o espaço fiscal é muito apertado. O novo arcabouço limita o crescimento real das despesas e a arrecadação perde fôlego com a economia desaquecida. O mercado, portanto, não espera grandes estímulos, mas observa com atenção a manutenção do superávit primário e o comportamento da dívida pública, que gira em torno de 76% do PIB hoje. Olha para essa tabela onde a gente consegue comparar a diferença entre os indicadores nos Estados Unidos e no Brasil. Visivelmente, os dados mostram realidades opostas. Os Estados Unidos desaceleram, mas com inflação controlada e política monetária em transição. O Brasil desacelera com inflação controlada, embora alta, com juros travados. Ambos estão estáveis, mas com pesos diferentes. Os Estados Unidos usam crédito para sustentar o crescimento. O Brasil usa o juro para preservar a confiança. São estratégias distintas diante de riscos diferentes. Olhando o cenário à frente, enxergamos que o cenário global tende a favorecer ativos de risco nos próximos trimestres, com a volta da liquidez e a estabilização das expectativas. Mas no Brasil o movimento deve ser mais lento. O que podemos observar nos próximos meses em fins de investimento? Prefixados longos, que podem capturar a virada do ciclo, títulos indexados à inflação com duration média, cautela em crédito privado devido aos spreads extremamente baixos e o real forte no curto prazo, mas sujeito à reversão se o diferencial de juros diminuir. No exterior, a visão é construtiva para ativos de renda variável e commodity, com foco em ouro, energia e tecnologia, os primeiros setores a responder ao alívio monetário. Bom, de 2018 a 2025, Brasil e Estados Unidos enfrentaram os mesmos choques: pandemia, inflação e aperto monetário, mas responderam em tempos e intensidades diferentes. Hoje, os Estados Unidos entram num novo ciclo de expansão moderada, o Brasil num período de espera, inflação sob controle, mas juros ainda travando o crescimento. O ponto aqui não é julgar, mas observar. Enquanto o mundo gira rumo à normalização, o Brasil segue cauteloso. E para quem acompanha o cenário, esse contraste mostra que entender o compasso global é essencial para tomar decisões de investimento no curto prazo. Até a próxima!